Passando assim a avaliar agora, e depois destas noções semiológicas, as alterações do espaço aéreo, começaria por falar do que se entende, de facto, pela consolidação pulmonar. A consolidação pulmonar refere-se a um processo não específico em que há uma substituição do ar alveolar por qualquer tipo de material que possua uma densidade de tecidos moles. É lógico que estamos aqui a falar de uma forma muito abrangente, genérica, e, portanto, vários tipos de entidades nosológicas poderiam levar, de facto, a uma consolidação pulmonar por preenchimento alveolar, por material de qualquer tipo. Mas a situação mais comum e mais corrente do ponto de vista clínico é, sem dúvida, é-nos dada pelo exemplo da pneumonia. A pneumonia é, pois, não é mais do que uma opacidade em toalha, como estivemos a ver, e, como é lógico, a pneumonia poderá ter uma sede apenas segmentar, pode tocar um lobo pulmonar inteiro, ou, pelo contrário, até, inclusivamente, estender-se a todo um pulmão. Vemos neste exemplo que tenta explicar o que se passa a nível dos bronquíolos respiratórios e dos sacos alveolares à esquerda em condições normais, portanto, finas membranas que não são resolvidas, não são visíveis em condições normais na nossa radiografia, nos nossos métodos de imagem que atualmente utilizamos, nos métodos de imagem médica, e à direita vemos o exemplo típico de uma pneumonia com um grande infiltrado celular dentro dos alvéolos que, por outro lado, se mostram extremamente distendidos. Portanto, ao substituir o ar alveolar por este material celular, no caso concreto de uma pneumonia, de facto, vai-nos produzir a tal opacidade em toalha que vamos ver do ponto de vista radiológico. Portanto, recordando, vamos ter uma opacidade em toalha nas situações em que existe uma consolidação de espaço aéreo provocada por uma pneumonia. O sinal da silhueta vai nos permitir localizar imediatamente onde é que se encontra essa alteração parenquimatosa e, finalmente, há um último sinal associado que é extremamente importante e que, digamos, que é a marca bastante característica, embora não totalmente específica, das pneumonias. Chama-se esse sinal o broncograma aéreo. O que significa é que os bronquíolos de condução estão ainda permeáveis, portanto, as lesões afetam o espaço alveolar e, portanto, nós vamos ser capazes de reconhecer no seio da opacidade este sinal que é constituído pelos brônquios com ar no interior e que se designa por broncograma aéreo. Portanto, é muito típico, de facto, das pneumonias, que, por isso, deixa de ser uma opacidade em toalha homogénea para passar a ser uma opacidade em toalha heterogénea, precisamente devido à presença desse broncograma aéreo. Outra das características radiológicas que ainda devem estar associadas às pneumonias é o facto de ser, em geral, uma opacidade sistematizada, embora de limites indefinidos, que apenas vai ter limites extremamente bem definidos quando encontrar uma barreira anatómica que não pode ultrapassar. E, normalmente, essa barreira anatómica, como é evidente, será o limite das cisuras. Portanto, digamos que, enfim, conceptualmente, a infecção vai-se disseminando dentro dos alvéolos, os alvéolos comunicam entre si, a infecção dissemina-se, a opacidade em toalha, digamos que cresce, os seus limites não são inicialmente indefinidos porque não têm nenhuma barreira anatómica e, finalmente, vão encontrar as cisuras, tornando-se, então, bem definidas. E aqui temos um exemplo de uma consolidação parenquimatosa do lobo superior direito, em que temos todos os sinais radiológicos que há pouco descrevemos. Ou seja, uma opacidade em toalha, heterogénea, como se pode ver. Há imagens tubulares hipertransparentes no seio desta opacidade que correspondem ao tal sinal do broncograma aéreo e vemos também que eu não sou capaz, nesta radiografia, de reconhecer o contorno direito do mediastino, mas apenas identifico o contorno inferior da silhueta cardíaca. Isto mostra claramente o sinal da silhueta provocado pela substituição do ar alveolar existente em condições normais no lobo superior direito e que deveria contactar com aquela zona do mediastino. Portanto, a
ser substituído por este material celular infeccioso, portanto, desta pneumonia. De reparar ainda, um outro sinal associado é que há um bordo inferior muito bem definido desta opacidade. Porquê? Porque simplesmente a pneumonia encontrou uma barreira anatómica. Encontrou a barreira anatómica da cisura horizontal, que aqui até se encontra um pouco desviada para cima, o que traduz alguma perda do componente aéreo do lobo superior secundário a este extenso processo pneumónico. Portanto, este é, de facto, as características semiológicas do ponto de vista radiológico das pneumonias. Claro que hoje em dia não necessitamos apenas, ou não vivemos apenas, da radiologia convencional e dos métodos de projeção, como é aquele caso, dos métodos planares para o nosso diagnóstico. Neste exemplo, tomografia computadorizada, conseguimos também, talvez com vantagem, perceber a mais-valia desta técnica que permite detectar, como é lógico, uma afecção em estado mais precoce e, sobretudo, pequenas alterações que, por vezes, são apenas, como neste caso do lado esquerdo, subsegmentares, não atingindo a totalidade de um lobo ou a totalidade de um segmento pulmonar. Gostaria de chamar a atenção também para os sinais semiológicos que aqui se podem encontrar, ou seja, a opacidade em toalha heterogénea, a imagem do broncograma aéreo, portanto é possível ver, sobretudo na zona de consolidação do lado direito, a presença de imagens tubulares arejadas e, finalmente, o bordo posterior desta opacidade, que é muito bem definido, uma vez que está, neste caso concreto, a contactar com a região posterior da grande cissura. Nesta radiografia é apenas uma tentativa de exercício onde se evidencia uma opacidade em toalha mal definida. Aqui, de facto, o reconhecimento do broncograma aéreo é algo mais difícil, mas apenas e é esse o motivo pelo qual se demonstra se traz à coleção esta radiografia, essencialmente porque há um ligeiro apagamento da cúpula diafragmática direita, enquanto que na radiografia de perfil nós percebemos perfeitamente porque é que o contorno do mediastino não está apagado. É porque este processo pneumónico não toca o lobo médio e, portanto, tem uma localização posterior na radiografia de perfil. Portanto, cá temos como o sinal da silhueta facilmente consegue destrinçar e ajudar-nos a localizar corretamente e a estudar corretamente as alterações parenquimatosas pulmonares. Claro que nem todas as pneumonias têm um aspecto tão flórido, tão exuberante, com todos os sinais semiológicos. Por vezes, nomeadamente, em muitos casos, quando já há uma intervenção terapêutica, vai existindo uma resolução radiológica do processo consolidativo ao longo do tempo. Normalmente também será de salientar que a cura radiológica, em geral, é posterior à cura clínica dos processos pneumónicos e, por vezes, podemos até encontrar, como é neste caso, um doente que teve uma pneumonia do lobo inferior direito e que agora persiste uma opacidade ténue mal definida, igualmente heterogénea, com um ligeiro broncograma aéreo e, portanto, e que, por comparação com o lado direito, é fácil de observar que, efetivamente, existe uma área de condensação parenquimatosa. Portanto, neste caso, uma pneumonia já numa fase de resolução radiológica.